Muita gente se pergunta por que as cidades estão às margens dos rios, pois hoje sabemos que isso é um problema a partir do momento que tem muitas chuvas. O rio então ele eleva seu nível e acaba prejudicando essas cidades, inundando elas. A gente vai usar como exemplo, para a gente raciocinar, as chuvas no Rio Grande do Sul, que muitas cidades então acabaram sendo inundadas por estarem perto do rio. Por que estavam lá? A gente vai ver aqui em Horizon Forbidden West, que é um jogo, que é um game futurista, que mostra um reinício da sociedade, da humanidade, visto que ela tinha sido extinta no jogo anterior, e ela está aí de volta. E aqui temos exemplos de cidades ao longo dos rios. A gente vai percorrer esse rio aqui e você vai perceber que essas cidades também estão às margens dos rios. E por que disso? Pois bem, se a gente vai reiniciar Mesmo que resistem a ao frio, sociedade, a eu também humanidade, posso. as cidades elas vão começar a aparecer. E a cidade, a origem dela, está ligada diretamente à agricultura. E a agricultura ela precisa de água, de solo fértil. Então, quando a gente percorre o rio nessa parte aqui, a gente vê aqui a mata ciliar bastante preservada e um rio bastante raso. Ali é o começo dele, é o limite do mapa, e a gente vai percorrendo as suas áreas de várzea, vamos dizer assim, a sua área onde tem a mata ciliar, as suas margens. E vocês vão perceber que tem preservação. E vocês já percebem que tem ocupação humana bem às margens do rio. Por que isso ocorre, afinal de contas? Primeiro, a gente precisa de uma fonte de água para sobreviver, ou seja, água para nós tomarmos. Outra coisa interessante sobre Horizon Forbidden West, vocês estão vendo esse outro pequeno córrego? Ele está encontrando o rio. Isso aqui é uma confluência. O afluente chega no rio principal. Então, à medida que a gente vai avançando, percebam bem, vocês têm aí uma área bastante preservada, árvores, vida em si. Só que a vida aqui em Horizon Forbidden West envolve robôs, robôs do futuro, vamos dizer assim. E quando teve a extinção, o ser humano ele deixou de existir. Então, com o auxílio de inteligência artificial, a humanidade pôde voltar a prosperar na Terra, começar do zero. E a gente percebe que algumas coisas que o ser humano fazia levou ele à extinção está sendo feito nessa nova sociedade que vive em aldeias. Por que aldeias, né, pessoal? A cidade ela não começa do zero. A cidade ela vai começar a partir da agricultura, quando a gente pensa na origem dela, e essa cidade então ela vai crescer, vai aumentar em número de habitantes e assim vai formar de fato uma cidade. No caso do Rio Grande do Sul, quando os colonizadores vieram para o Rio Grande do Sul, exemplo, os alemães. Os alemães, eles vieram pelos rios e ocuparam as áreas das margens, que a gente chama de vale. E percebam bem aqui, ó, nessa parte aqui, a gente já está chegando numa área ocupada pelo ser humano. Vamos dar uma pausa aqui na conversa, porque daqui a pouco eu tenho que entrar em conflito com os robôs, e os robôs são nossos inimigos no jogo. Enfim, vocês têm aqui um outro exemplo. Aqui, olha a humanidade onde ela está. Ela está às margens do rio. Lembrando que o rio também é uma fonte de alimento, peixes. Então, a gente está aqui no futuro, o que a gente vai raciocinar? Esse grupo de pessoas, então, vai acabar crescendo. Aquela pequena aldeia que tem por aí, que tem ao longo do rio, vai virar uma grande cidade a partir do momento que vai crescendo em número de habitantes. Essa cidade, então, provavelmente vai ser de um grupo que vai entrar em conflito com outros grupos e quando vê forma ali um reino. Esse reino pode virar um grande império e depois
nós termos países. E esses países, então, acabam sendo o que a gente conhece hoje. É assim que a sociedade começou, pessoal. Se a gente olhar no mapa aqui, vocês vão ver, o rio ele tem bastante confluências. A gente estava aqui recentemente, onde ele nasceu, ele vai fazendo as suas curvas. Perceba que até no jogo a gente tem a representatividade da realidade. O rio ele vai fazendo suas curvas e o seu caminho de acordo como o terreno obriga. Quando os imigrantes vieram para o Rio Grande do Sul e ocuparam as áreas ao longo dos rios, tinha sociedade, tinha povos nativos. E era um mundo selvagem, tinha animais selvagens. E aqui em Horizon Forbidden West, o grande perigo, basicamente, vai ser o quê? Vai ser as máquinas. Novamente aqui, vocês têm uma outra confluência. Notem que tem acampamentos ao longo dos rios. E esses acampamentos estão bem perto de suas margens. Por isso é um motivo. Água. Então, o que vai acontecer se a gente for pensar? Essas áreas ao longo dos rios, a partir do momento que esse rio tem uma grande chuva, essa chuva vai fazer com que o seu fluxo de água aumente. Esse rio, então, ele vai aumentar o seu volume e vai ocupar basicamente as suas margens, as suas áreas de várzea. Se vocês voltarem aqui para o mapa, notem onde é que está a cidade. Onde está a nossa personagem? Aqui nas margens do rio e bem no ponto de onde nós temos outra confluência, outro afluente chegando. O interessante disso tudo, à medida que a gente avança em direção à foz do rio, a gente vai vendo que os afluentes vão chegando e o rio ele já vai aumentando o seu nível, porque ele está recebendo água de outros locais. E olha onde está a cidade. Bem às margens. Essas margens são ocupadas pelo rio em um momento de cheia. Outra coisa importante, por que eu tenho também a cidade, no caso aqui Minéria? Olhem isso aqui. Roda d'água é uma forma de produzir energia. No caso aqui, olha o que eles estão fazendo. Estão usando a força das águas do rio para fazer uma pequena esteira e assim ajudar a transportar troncos que vão ser usados para a construção da cidade. É muito interessante essa dinâmica do jogo. A gente sai então aqui de Minéria e vai indo adiante pelo fluxo do rio. O que acontece? Quando a gente pensa no Rio Grande do Sul, a gente vai olhar e ver, poxa, algumas cidades aqui, elas foram inundadas antes do que outras. Por quê? Porque o que acontece? Aquela dinâmica, né? Eu tenho muita chuva nas áreas das nascentes, as rochas não dão mais conta de absorver toda a água, essa água então acaba indo para os rios a partir de um escoamento superficial, como vocês viram aí. Os rios eles têm seus afluentes, à medida que eles vão indo a jusante em direção à sua foz, o seu final, eles vão recebendo água e mais água. Isso vai aumentar o fluxo, o nível. E à medida que eu vou indo, que eu vou andando, navegando por ele do jeito que for, eu vejo uma cidade, eu vejo outra cidade. E assim, a água, o volume que ela tem, ela inunda quem está mais perto a montante, ou seja, perto da nascente, e depois as cidades que estão mais em direção a jusante, ao longo do caminho do rio. Tá? Então a gente estava ali em Minéria e a gente vai se aproximar de outra cidade. E nota aqui comigo as curvas que o rio vai fazendo. Então, se eu não tenho cidades, às vezes a gente só pensa naquela parte urbanizada. E nem sempre é só aquela parte urbanizada que a gente tem que dar atenção. Às vezes eu estou ali em algumas partes do rio explorando ele, pescando. Em outras partes eu tenho uma área mais rural que vai se dedicar à produção de alimentos. Essa produção de alimentos
será destinada às cidades que estarão ali inundadas. Então, quando a gente joga o game e a gente aplica o conhecimento geográfico e a gente tenta entender por que que as cidades estão perto dos rios, a gente vê um game representando a realidade propriamente dita, porque o ser humano ele precisa do rio como fonte de alimento. Eu tenho peixes, ele precisa para plantar, ele precisa para consumir a água para beber. E isso faz com que o ser humano deixe de ser nômade e comece então a ser uma pessoa ou uma sociedade sedentária. E assim as cidades começam a surgir e crescer em número de habitantes, o que é muito interessante. Esses números de habitantes, eles acabam então dando posteriormente origem a reinados. Outra coisa importante aqui no jogo que a gente vê na realidade, eles usam a força da correnteza do rio para transportar madeira. Isso é extrativismo vegetal. Vejo que aqui o rio ele já está mais profundo, na cidade de Ocásia. Então, novamente, quando a gente pensa agora nos imigrantes, aqui no Rio Grande do Sul, esses seres humanos, quando chegaram no estado gaúcho, eles ocuparam também as margens dos rios. E no caso do Rio Grande do Sul, essas margens ocupadas vão dar origem às cidades a partir do momento que eu tenho um crescimento de população, ok? Quando eu penso na população, é uma população que está ligada totalmente a questões de economia, uma população que cresce por questões de fecundidade. A gente não tinha um controle tão grande assim da fecundidade. As cidades começaram a se desenvolver, se desenvolvendo, essas cidades acabaram então atraindo mais pessoas e assim crescendo, se multiplicando. Outra coisa simples que afetou também aqui o Rio Grande do Sul depois dessas grandes chuvas, a poluição. Se vocês olharem o rio ao passar por áreas urbanizadas, com pessoas morando, ele começa a ter então a poluição. Como vocês podem ver aqui, essa água tornou-se mais barrenta. Ali está a poluição. No caso aqui, quem causa a poluição é essa espécie de planta que no jogo é uma espécie de praga. Então tu tem um problema ali que vai ser a planta, mas se a gente for representar, a gente sabe que os nossos rios estão poluídos devido às relações que a gente estabelece com eles. Essa poluição, a partir do momento que eu tenho os alagamentos, pode acarretar em doenças como a leptospirose, que muitas pessoas tiveram no Rio Grande do Sul. Novamente, a gente está correndo, eu não quero me envolver em confusão aqui. A gente está num cenário aqui do jogo. Notem, outra coisa, a poluição, ela vai indo, vai se dispersando, ela vai em direção aonde o rio está levando ela, certo? Vamos ver onde a gente está aqui. A gente está bem perto da foz deste rio, tá? A gente está encerrando aqui. Vocês vão ver que ele vai chegar num grande lago. Esse lago aí faz então com que esse rio tenha o que a gente chama de drenagem endorreica. E finalmente, aqui está a foz dele. Percebam, a gente até pode dizer que esse rio, tá, tem uma foz em um grande lago, por isso que é endorreica. Se a gente for olhar aqui, ele é um rio único. Se esse outro rio aqui fosse parte da bacia hidrográfica dele, os dois poderiam até formar um delta aqui. Notem que ele segue o seu caminho junto com outros rios que vão chegar nesse grande, imenso lago. Certo, pessoal? Se inscreve no canal, um forte abraço e até a próxima aula.